O mundo está em metamorfose. Riscos e crises são constantes, sejam visíveis ou silenciosos. E a comunicação se consolida como um grande desafio que vai além da simples transmissão de informações, num cenário que tem um elemento que emerge como uma resposta ética e necessária ao nosso tempo, que é o cuidado. Mas será que é possível comunicar de forma intencional, responsável e atenta com o outro? Aqui nesse podcast nós acreditamos que sim, que é possível cocriar alternativas, preparando pessoas e organizações para atravessar os desafios atuais de forma mais humana e sensível. Eu sou a professora Rosângela Florzac, professora e pesquisadora, e este é o Cuidar Com, podcast do Grupo de Pesquisa do CNPq, Crise, Comunicação e Cuidado, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da PUC-RS. E eu sou Júlia Machado, jornalista, e também faço parte do Cuidar Com, esse grupo que articula atividades de pesquisa e extensão voltadas à comunicação em contextos de crise, nas mais diversas áreas, mas sempre pela perspectiva da cultura do cuidado. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente recebe aqui no Cuidar Com uma convidada muito especial, que é a Daniela Rosendo, que está visitando aqui o campus da PUC. E a Dani, já estou íntima da Dani. A Daniela Rosendo é filósofa, pesquisadora, educadora em direitos humanos e especialista em ética do cuidado. É doutora e mestre em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também concluiu um pós-doutorado em 2022 e é bacharel em Direito pela Universidade da Região de Joinville. Atualmente é professora da UAB e Universidade Federal de Santa Catarina e realiza cursos e consultorias pela Quilting Educação e Filosofia Artesanal. É pesquisadora do Laboratório de Ética Animal e Ambiental da Universidade Federal Fluminense e autora do livro pelo qual eu fui apresentada ao trabalho dela, à pesquisa dela, que é brilhante. É o livro Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Muito bem, nós estamos na segunda temporada desse podcast. Na primeira, Dani, a gente se dedicou a ouvir comunidade, a ouvir defesa civil, ouvir instituições e comunidade, principalmente, envolvidas aí com os nossos eventos extremos, recentes, né? Então, foi uma primeira temporada muito mais voltada à vida cotidiana, né? A gente sentiu necessidade, nessa segunda temporada, de trazer um pouquinho mais da pesquisa acadêmica, né, e da resposta que a academia também vem dando a esses tempos complexos que nós vivemos. E esse podcast também, o grupo, se chama Cuidar Com. E esse vai ser o nosso primeiro momento de trazer um pouquinho da discussão mais conceitual, mais teórica sobre o cuidado, né? Então, estamos muito felizes de termos chegado a esse ponto. E nesse episódio conseguir, né, entender mais para além do coloquial, para além do mais convencional, né, desse uso livre da palavra cuidado, né? Eu mencionava hoje à tarde numa conversa que a gente estava tendo num evento, que a gente pronuncia essa palavra muitas vezes por dia, né? Mas o que a gente está querendo dizer com cuidado e com a ética do cuidado, né? Então, queria primeiro te ouvir um pouquinho sobre as tuas pesquisas, né? O nosso público te conhecer um pouquinho melhor sobre o teu livro. Então, para a gente começar a introduzir o tema e fazer as primeiras perguntas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rosângela, Júlia. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje no campus da PUC, Rio Grande do Sul. É uma oportunidade incrível poder dialogar com, né, diferentes pessoas aqui da instituição, participando desse evento, um colóquio sobre sustentabilidade, e ter oportunidade de conversar com vocês também, trazendo esse tema do cuidado. Bem, eu trabalho com esse tema já há um bom tempo, desde que eu comecei a fazer minha pesquisa no âmbito de pós-graduação. Como a Júlia me apresentou, eu sou graduada em Direito, mas depois que eu terminei a graduação, eu tinha o interesse em continuar estudando
E eu sabia que eu não queria o direito, mas eu não sabia exatamente para onde eu iria caminhar. E aí foi por meio do contato com a ética animal e ambiental que eu acabei me convencendo de que era na filosofia mesmo, que eu queria continuar a minha formação. E aí eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa que na época foi coordenado pela professora Sônia Felipe, na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre feminismos e ecoanimalismos, ou o que nós chamamos também de ecofeminismos. E ali, estudando artigos e capítulos de livros de autoras ecofeministas, foi quando nós tivemos contato com a ética do cuidado, como uma proposta alternativa às éticas tradicionais, dialogando, então, com teorias feministas e buscando apresentar respostas mais adequadas para os problemas ambientais que nós enfrentamos, tendo em vista as relações entre diferentes formas de opressão, seja contra animais, a natureza propriamente dita, mulheres, pessoas que são racializadas, enfim, né, todas as outras formas de opressão. Então, foi ali que eu tive esse primeiro contato, e a partir disso, eu escolhi uma autora, que é uma filósofa, a Karen Warren, que tem uma proposta de uma filosofia ecofeminista bem desenvolvida, que envolve a ética do cuidado também. Então, na minha pesquisa do mestrado em filosofia na área de ética e filosofia política, eu estudei a Warren, e foi a partir disso que eu escrevi minha dissertação e que foi publicada, né, em forma de livro, que é o Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Essa edição agora já é revisada, já é uma segunda edição, foi publicada a convite do Fábio Oliveira, que tem a curadoria desse selo Bordas, na editora Pecu, do Rio de Janeiro. Então, já é uma edição que está um pouquinho mais atualizada, mas é basicamente essa pesquisa do mestrado, que foi publicada pela primeira vez em 2015, né, que foi defendida em 2012, então já faz um tempo. Depois disso, eu continuei pesquisando nesse tema, e o meu desafio no doutorado foi pensar como se constitui uma ético-política ecofeminista. Então, o meu desafio foi pensar ali no desenvolvimento de uma teoria de justiça que desse conta do aspecto social, ambiental e interespécies, ou seja, uma justiça plural, mas que fosse baseada numa ética do cuidado. Então, pensar no cuidado como uma questão ética, mas também política. Perfeito, perfeito. Muito bem. Quando eu tive a oportunidade de ler o livro da Daniela, ele me chamou a atenção por diversos aspectos, assim, e principalmente foi o meu primeiro contato com com esses conceitos de ecofeminismos, né? E o nosso podcast aqui, como a professora Rosângela comentou, ele nasceu justamente das inquietações que nós acumulamos durante os eventos extremos que nós vivenciamos aqui, em 24, aqui no Rio Grande do Sul. E eu fui, ao longo da leitura, fazendo diversas associações. Assim, aí eu queria que tu explicasse, assim, para quem está nos ouvindo ou assistindo aqui, um pouco mais sobre sobre o ecofeminismo, porque ele tem conceitos muito interessantes, professora, no sentido dessa opressão dos homens, vamos simplificando, né? Então, é uma ideia de que os homens oprimem os seres que podem que são relacionados à natureza. Isso inclui, ou que se aproximam mais da natureza. Isso inclui os animais e as próprias mulheres. Isso é uma visão interessantíssima, assim, da nossa aproximação enquanto seres humanos, as mulheres, a nossa relação intrínseca com a natureza. E tudo isso estou dizendo para tentar... para te pedir para explicar um pouco mais sobre isso, porque durante os desastres, e a gente comenta muito sobre isso, esse comando fica sempre na mão dos homens. Quando... institucional, né? Então, assim, a gente vê ali um momento em que esses seres mais afetados, né, atingidos e afetados, mais atravessados em momentos de desastres, assim, que nós sabemos que são as mulheres, que são... enfim, e nesse momento o comando permanece
nas mãos masculinas. E eu consegui enxergar muitas relações assim na leitura do teu texto. Então eu queria que tu comentasse um pouco mais para a gente, assim, explicasse um pouco mais para a gente sobre esse conceito e onde que essa ético-política do cuidado poderia nos ajudar, talvez, no futuro, né? Nesses momentos de grandes desastres. Eu gosto de falar em ecofeminismos, no plural, porque, de fato, é um conjunto de teorias e práticas que olham para as questões ambientais, sociais, sobretudo a partir de um viés de gênero, em alguns casos dos animais também. Nem sempre os ecofeminismos vão pensar na questão dos animais, sobretudo aqueles animais que são produzidos e explorados para fins humanos, seja para alimentação, vestuário, entretenimento, testes, né, para desenvolvimento de ciência e etc. Nem todos os ecofeminismos vão olhar para isso, mas o cerne é olhar para a questão da natureza, os aspectos ambientais e de gênero, das mulheres, pensando nessa interseccionalidade, ou seja, quais são os diferentes fatores que impactam nessas relações. Então, quem é mais afetado e quem é menos afetado, quem é mais privilegiado e quem está numa relação de poder, né, numa relação de poder ali, quem está no lugar de subjugado ou subordinado e quem está no lugar, né, de quem tem o poder e subjuga e oprime. Então, os ecofeminismos têm ferramentas para nos ajudar a fazer esse diagnóstico, entender essas situações. Então, eles surgiram ali pela década de 70 como um conjunto de práticas mesmo, de mulheres que se organizavam socialmente para fazer a defesa da natureza. Então, um exemplo dos ecofeminismos no mundo vem da Índia, com as mulheres do movimento típico, que eram mulheres que abraçavam árvores. Então, era um projeto de devastação das florestas e as mulheres sabiam que a sobrevivência das pessoas dependia justamente da preservação desses espaços. Então, quando se fala dessa relação, dessa proximidade das mulheres com a natureza, não é algo essencialista ou algo que vai apelar para um lugar assim de que as mulheres são mais sensíveis e aí elas teriam mais condições de cuidado. Não, não é disso que a gente está falando. Na verdade, a gente está contrapondo isso, dizendo, olha, tem coisa errada aí, quando só as mulheres são as responsáveis pelo cuidado, seja de outros seres humanos ou cuidado com a natureza. E a Sônia Felipe sempre falava isso, que os homens não podem ir lá destruir a natureza para daí as mulheres terem que ir lá e cuidar. Não é disso que a gente está falando. Então, o que a gente está falando, afinal? Dessa possibilidade de conseguir fazer esse diagnóstico, de entender que essas opressões todas estão interconectadas. Então, quem é que sofre mais com esses problemas? Bom, geralmente são crianças e mulheres indígenas e negras, né? Ou população afrodescendente. Então, os ecofeminismos mostram essas relações e conseguem identificar algo que já se sabia, não foram elas que entenderam que existe um dualismo hierárquico, mas elas vão problematizar isso para mostrar que existe uma relação de subordinação dada a partir de uma lógica de dominação. Então, essa relação entre homem e mulher, cultura, natureza, razão, emoção, todos esses, né, norte, sul, enfim, mente e corpo, todos os dualismos que a gente possa pensar, né, entre o europeu ou o ocidental, não ocidental, né, o oriental, enfim, todas essas relações que são baseadas em dualismos têm uma mesma lógica de dominação funcionando por trás. Então, existe um processo que nós entendemos que é de feminização da natureza e de animalização das mulheres. Então, a gente tem a associação entre tudo que está de um lado, então, a natureza, os animais, o corpo, as mulheres, e de outro lado, né, a razão, os homens, a mente, né? Então, a gente tem essa associação. Por isso que existe, a gente observa esse processo de feminização da natureza,
mas também de naturalização das mulheres. Não porque nós estejamos mais próximas da natureza. E isso é dado porque se olha para a capacidade reprodutiva das mulheres e para o trabalho de cuidado. Mas isso não vem de uma essência ou de um suposto, né, de uma suposta habilidade que é exclusiva das mulheres. Pelo contrário, ela é uma habilidade humana. Vocês, como têm trabalhado aqui o cuidado, têm certamente trabalhado isso, né? O cuidado faz parte de uma prática que é desenvolvida por humanos, independentemente do seu gênero. Mas por que, então, essa aproximação? Porque as mulheres é relegado esse trabalho, esse lugar da esfera privada, em contraposição à esfera né, pública. E é pelo fato, justamente, de as mulheres ficarem nesse espaço que faz com que a gente desenvolva essa experiência e esse conhecimento para a sustentação da vida. Então, quando as mulheres lá do movimento típico, ou quando elas estavam em qualquer outro lugar, se a gente pega o exemplo, a referência das mulheres indígenas que estão aqui no Brasil, ribeirinhas, quilombolas, porque estão mais próximas, porque tem uma proximidade essencialista ali na essência? Não, é porque estão lá observando, e a gente, no evento hoje, no colóquio de sustentabilidade, no Departamento de Filosofia, teve, hoje à tarde também, a presença da mãe Bia, isso. E ela trouxe exatamente isso. Como as pessoas que estão vivendo ali no arquipélago, como é o caso dela, como uma liderança ali comunitária, observam o vento, observam a temperatura, o ruído do rio, o comportamento dos diferentes animais e espécies, e sabe que vai ter uma mudança no tempo. Sabe que vem uma tempestade, ou que no outro dia vai mudar e depois da chuva vai vir um dia seco. Ou, como ela diz, já sabia anos antes de ter acontecido a inundação, como ela bem denominou em 2024, que já tinha alguma coisa ali mostrando que a situação vinha se agravando. Então, a comunidade sabia, porque tem um conhecimento empírico, porque conhece essa realidade. Então, os ecofeminismos mostram muito isso, né? Do ponto de vista prático, são mulheres que estão nesse lugar de resistência agroecológica, como são mulheres campesinas, por exemplo, ou que estão nesse trabalho de cuidado, de reprodução e sustentação da vida. E, por outro lado, do ponto de vista teórico, de mostrar as críticas e os limites da objetividade no conhecimento, de uma noção de ciência que é hierarquizada também, que não reconhece e não valoriza saberes tradicionais. E aí a ética do cuidado entra como uma proposta central, que não necessariamente precisa ser uma ética do cuidado para ser uma ética feminista, apesar de ela estar muito próxima, muito discutida. E a ética do cuidado não é necessariamente sempre ecofeminista, mas aqui a gente vai usar essa aproximação, sobretudo para mostrar como existem outras formas de pensar moralmente sobre as nossas questões, né? Que as éticas tradicionais não têm dado conta. Então, apelar para os princípios racionais, para a abstração, não vai necessariamente dar conta dos problemas que a gente tem, dada toda essa complexidade dessa interseccionalidade, diferentes sistemas de opressão existindo ao mesmo tempo. Então, a ética do cuidado vai trazer propostas que são mais adequadas para a gente pensar nesses desafios que a gente já vive e que estão cada vez mais se agravando. Deixa eu aproveitar essa tua última frase, Dani, para a gente ajudar a nossa audiência, né, as pessoas que nos acompanham, para entender exatamente o que a gente está falando quando está falando de cuidado, né? E tu mencionou ali, né, quando mencionava a feminização, o cuidado é uma dimensão feminizada, né? O cuidado tem socialmente, essa construção social, né? Porque a gente está falando de construções sociais em torno do tema, né? Então, assim, queria que tu nos ajudasse a entender de que cuidado nós estamos falando. Então, a ética do cuidado, ela, como eu falei, é uma proposta, uma concepção ética, uma teoria ética que surge de forma crítica à forma como a ética é tradicionalmente formulada. E a gente tem na filosofia
3 formulações, digamos, mais tradicionais da ética, que é a deontologia, que é a ética kantiana, que vai estabelecer um princípio moral, o chamado imperativo categórico, que vai dizer, olha, a gente vai ter que ter uma regra universal que vai ser aplicada, sempre. Então, a gente vai entender que o moralmente correto é não mentir. Então, em nenhuma circunstância a gente pode mentir. Aplicação universal, imparcial de uma regra moral. Em contraposição à deontologia moral, houve no surgimento, na história da filosofia, o surgimento, então, do consequencialismo. Então, que tem o utilitarismo como uma das suas expressões mais conhecidas. Então, ali a gente vai ter também uma ética parcial, que é abstraída da razão, dos princípios, e que vai pensar na maximização do prazer e na diminuição da dor. Então, ela vai pensar muito em termos de consequências. Então, é pensar no resultado daquela ação. Mas ela segue essa mesma lógica que a gente associa com o masculino. Não necessariamente com os homens, mas com o masculino. Então, é como a gente pode ter mulheres que seguem essa lógica, que atuam dessa maneira, assim como a gente pode ter homens que têm uma outra perspectiva. Então, por que no governo, como você falava antes, por que quem está nesses espaços de poder muitas vezes age dessa maneira? São homens e geralmente vão agir assim, mas pode ser diferente. A nossa ideia aqui é que as pessoas desenvolvam. Então, a maturidade moral, inclusive, do indivíduo, dessa perspectiva, é justamente quando há uma complementariedade entre as duas formas de pensar a ética, seja a partir de princípios abstratos, racionais, ou seja, da imparcialidade e da parcialidade, que é quando entram esses outros valores que tradicionalmente são afastados da ética, seja de uma ética deontológica, uma ética utilitarista ou ainda a ética das virtudes, que vem lá da antiguidade com o Aristóteles, né? Mas ela está muito focada nos indivíduos, no caráter do indivíduo. Então, a ética do cuidado não necessariamente está relacionada com isso. Então, qual que é a diferença aqui? A gente traz, de novo, para a mesa aquilo que tradicionalmente se afastou, que são esses outros valores que importam também para a moralidade, como a responsabilidade, a empatia, o respeito, a cooperação. Tudo isso que é muitas vezes associado ao feminino, a gente traz de volta. Diz, olha, isso aqui importa muito para a moralidade e para a justiça, como a gente vê ao longo do desenvolvimento da ética do cuidado, que sai só desse campo da ética e que vai pensar no desafio da política também. Pensar, bom, isso não diz respeito apenas às relações individuais, às relações mais próximas da esfera privada, com familiares, né, grupos de amizades. Não, ela se dá na esfera pública também. A gente pode pensar numa política, num governo que atua pensando em práticas de cuidado a partir de uma ética do cuidado. Então, leva em consideração esses aspectos também, que vão olhar para o contexto, que vão pensar, que vão reconhecer a relação de interdependência entre os indivíduos. Por quê? Tradicionalmente, a política e a ética vai pensar no indivíduo atomístico, aquele indivíduo sozinho que é autônomo. A autonomia é um princípio, né, importante, é um conceito fundamental da filosofia. E aí, numa perspectiva do cuidado, a gente entende que, na verdade, nós vivemos em relações de interdependência. Para a gente chegar aqui à vida adulta, a gente teve não só uma pessoa, mas uma comunidade que cuidou da gente, né? Familiares, pessoas amigas, e aí vem escola, vem vários espaços que cuidam de forma coletiva, seja olhando para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento de, enfim, diferentes habilidades cognitivas ou socioemocionais dos indivíduos. Então, a gente teve uma comunidade, uma sociedade que cuidou para que a gente conseguisse chegar à nossa vida adulta. Não é porque chegamos nessa fase que não precisamos mais de cuidado. Nós continuamos precisando de cuidado em várias dimensões, em alguns momentos da vida um pouco mais ou um pouco menos, e aí isso leva, alguns momentos, a gente cuida mais de outras pessoas ou menos, mas geralmente são as mulheres que ficam nesse lugar de cuidadoras, né? E aí tem a feminização também das profissões de cuidado, como, né, foi bem colocado. Então, a ética do cuidado vai trazer de volta
esses valores e vai pensar na universalização do cuidado. Então, a gente vai manter um aspecto fundamental da ética, que é a universalização, porque senão a gente pode ter um critério arbitrário e cuidar de uns e escolher não cuidar dos outros. Não, a gente vai ser universal, mas o que é universalizado é diferente, é o cuidado a partir do reconhecimento disso que é uma experiência universal. A única coisa realmente universal que a gente tem de experiência, que é possível diferentes pessoas, diferentes contextos, nacionalidades, religiões, idades, orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia, deficiência e assim por diante, é o cuidado. Então, é isso que a gente reconhece e universaliza. Muito bom, sensacional. Adorei já. Uma verdadeira aula. Muito obrigada, Dani. Tu quer seguir aí, Júlia? Eu fico... e é interessante a fala da Dani, como ela resgata novamente essa questão da interdisciplinaridade e da transversalidade de quando a gente pensa em cuidado. Né? A gente atua muito nessa perspectiva do cuidado dentro da nossa esfera de atuação, que é a comunicação, né? Mas aí a gente pensa na política, a gente pensa nas relações de trabalho, a gente pensa nesse reconhecimento de como comunicar com comunidades que têm esses saberes locais, enfim. Então, acho que é muito rica a fala da Dani quando ela traz isso, desse resgate, desse pensamento sistêmico que não é exclusivo das mulheres, né? Mas ele precisa existir para a gente continuar coexistindo, assim. Mas eu queria... eu não sei, a gente vai surgindo vários questionamentos, assim, né? Como que a gente pode estimular ou fomentar essa nova... Porque é disruptiva, uma nova mentalidade. E a gente precisa conseguir mostrar isso, né? Para esse mundo masculino aí do patriarcado que ainda é dominante, a gente precisa reconhecer. Que perspectivas assim que tu enxerga, assim, traga-nos esperança. Que desafio. Acho que esse é um dos grandes desafios que estão postos para nós, porque eu lembro de algo que me impactou muito quando eu estava lendo a Warren, que foi essa autora que eu estudei, e ela falava do que é possível fazer num contexto pré-feminista. Então, é isso. A gente não está vivendo relações que são, em regra, pautadas por esses valores e práticas que a gente almeja, que a gente acha que são mais justos. Então, a gente tem esse desafio de colocar em prática algo que vai na contramão do que está posto, do que é vigente, exato. Mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer. Pelo contrário, a gente deve, dentro das nossas possibilidades, colocar isso em prática também. Então, esse aspecto da ou da transdisciplinaridade, como tu trouxesse, é realmente um ponto forte. E reconhecer isso é fundamental, e me parece que os diferentes grupos que têm trabalhado com o cuidado e com a ética do cuidado reconhecem isso. Mas a gente ainda tem muito desafio de isso ser trabalhado na academia de forma disciplinar, porque ainda é como as coisas são estruturadas, como o conhecimento está estruturado. A gente tem esse desafio de... Bom, pensar na interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, trazer isso, mas a estrutura toda ainda é muito disciplinar. Então, é muito difícil a gente conseguir transcender. Então, na medida do possível, nesse espaço acadêmico, tentar esses diálogos entre diferentes programas de pós-graduação, diferentes cursos, pensar em espaços em comum dentro da universidade que promovam esse diálogo. Essa é uma das possibilidades, é o que a gente tenta fazer com a educação em direitos humanos, por exemplo. Não é um conteúdo de direitos humanos que é trabalhado, mas é uma forma também, é uma metodologia também. E aí eu entendo que esse aspecto metodológico é muito importante também, que é pensar nas nossas relações aqui, como que a gente pode colocar em prática essas relações de cuidado. Então, é sempre muito interessante, porque a gente consegue observar pessoas que trabalham com uma ética do cuidado, tem uma relação
muito diferente no caso de uma professora que é orientadora e as suas alunas, estudantes orientandas. É uma relação que a gente nota que ela é mais horizontal. Existe uma verticalidade que é inerente à estrutura, mas existe uma vontade que é colocada em prática por meio de cuidado, de práticas de cuidado nessa relação. Então, eu acho que essa já é uma forma de a gente desafiar esse sistema da forma como ele funciona e fazer de forma diferente, porque vai formando outras pessoas que vão levando também para diferentes espaços essas outras formas de nos relacionarmos. Porque, ao fim e ao cabo, é disso que a gente está falando, de uma ética que vai prezar pelas relações. Quais são os valores que a gente quer? A gente quer construir confiança. Como é que a gente faz isso? Numa relação de orientação, numa relação de trabalho, numa relação entre colegas né, de uma instituição que estão em diferentes lugares. Então, como é que a gente faz isso quando vai para a comunidade trabalhar numa lógica que não seja de exploração, ou como foi colocado hoje, numa lógica que não é de olhar para uma comunidade como objeto de pesquisa, mas sim como um sujeito que e que faz parte dessa criação, como vocês colocaram logo no início, a cocriação. Então, pensar nessa coletividade, entender que o conhecimento é construído coletivamente. Então, são pequenos passos, mas práticas que fazem muita diferença quando a gente olha para a lógica como geralmente esses espaços são estruturados. E aí eu acho que isso de a gente levar para as nossas diferentes relações, essas outras formas de olhar e pensar como a gente pode construir essas práticas de cuidado. Eu estou te ouvindo e estou pensando na micro-revolução, que é uma coisa que a gente comenta bastante, né? Porque é um colocar no lugar, né? É um trazer para uma sociedade que está organizada dentro dessa lógica da competição, da exploração, né? Uma lógica neoliberal e a gente propor outras práticas que por vezes assustam, né? Quando a Júlia mencionava campos do conhecimento que de alguma forma tem o cuidado como o seu tema de estudo. Outro dia eu estava apresentando um trabalho de... Seu corpus. Seu corpus. Apresentando um trabalho num evento científico e tinha alguém da saúde, da área de enfermagem. E a pessoa me olhou assim muito desconfiada. Ela disse, mas por que na comunicação vocês estão falando em cuidado? O cuidado é um tema nosso. Mas ela falou aquilo tão assim chocada e eu gostei da posse, né? Assim, o cuidado é um tema nosso, é nós que nos preocupamos com o cuidado. A dor, o cuidado são nossos temas, né? E eu disse, puxa, depois virou uma conversa muito amigável no decorrer do evento. Mas tem um estranhamento, né? Mesmo no campo da comunicação, quando a gente traz o cuidado, a gente vive isso no cotidiano, esse estranhamento, assim, ética do cuidado, né? Vamos lá, porque especialmente nas ciências sociais aplicadas, tu vem do direito, né? Tem um anseio pela técnica, né? Um anseio por estudar temas que sejam específicos daquele campo de conhecimento. Então, esses estranhamentos a gente vive com bastante frequência, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim. Tá aqui o teu livro em cima da nossa mesa, e tu estás vivendo nesse ambiente acadêmico, então, assim, entender como na tua concepção há um potencial ou não para essa pesquisa, para essa transversalidade, para essa interdisciplinaridade, assim, como é que tu vê o potencial mesmo do tema como envolvimento dos pesquisadores, né? Aqui a gente tem um privilégio, assim, tem um conjunto de pesquisadores muito tomados por esse tema e realmente avançando nas suas pesquisas a partir dele. Então, eu queria te ouvir um pouquinho isso para além dos nossos muros, né? Porque a gente vai se fechando aqui também, né? Da nossa Disney, né? Às vezes é bem desafiador e é um lugar... Bom, quem trabalha com estudos críticos sempre vai receber algum tipo de crítica, questionamento.
Então, trabalhar com gênero, trabalhar com feminismos, trabalhar com teoria crítica racial, interseccionalidade, questão animal, a experiência que eu tenho, né? Temas ambientais, sempre gera um olhar de desconfiança, por um lado, por determinados grupos, de forma mais hegemônica. E, por outro lado, é visto com muito entusiasmo quando a gente encontra as vozes dissidentes, como estamos aqui juntas. Porque aí a gente pensa, nossa, que bom, tem mais gente fazendo isso. Não estou sozinha. Então, a ideia de, bom, vamos nos fortalecer. Então, acho que esse é um aspecto muito bom desses encontros, desses momentos que a gente tem de trocas, de estar, como eu estou aqui essa semana, numa imersão, num evento que está olhando para a questão da sustentabilidade, sobretudo a partir desse olhar do cuidado, com a professora Christine Como, que é uma grande referência na ética do cuidado e nos ecofeminismos, de forma geral. Então, é um momento de fortalecimento também. Então, para mim, é muito importante por isso, porque eu sei que eu não estou sozinha também fazendo isso, que tem outras pessoas que eu sigo os passos de pessoas que já estão nessa caminhada e que eu vou puxando outras também e que vamos juntas. Então, esse que é justamente o aspecto de coletividade, de fortalecimento. Por outro lado, tem esse aspecto de nós estarmos trabalhando com questões que mexem em estruturas de poder. Se existem estruturas de poder, tem determinados indivíduos e grupos que têm privilégios e não querem que a gente mexa nisso porque não querem perder lugar de privilégio. Então, é um lugar desconfortável, porque é desafiador para a gente fazer isso e olhar e tentar manter uma coerência também na nossa prática. Porque quando eu olho para essas relações de poder e opressão e eu reconheço que eu sou uma mulher branca, num país que é profundamente racista, eu preciso pensar nos privilégios de raça e que ser uma mulher branca me são colocados a partir dessa estrutura. Por outro lado, eu sou uma mulher bissexual. Então, eu também estou num lugar que é o de desvantagem em algumas situações. Então, olhar para essa relação de privilégios e opressões coexistindo é desafiador, porque individualmente eu tenho possibilidade de fazer algumas coisas, de abrir mão de certos espaços e dizer, bom, para esse trabalho eu não vou me candidatar porque eu acho que tem que ser uma mulher negra que vai, ou para essa consultoria, para esse tipo de trabalho, não sou eu. Ou, então, aqui eu acho que eu posso, mas eu vou chamar uma equipe que me dê um olhar diverso para a situação que eu preciso trabalhar. Então, fazer essas escolhas que estão dentro do nosso campo de possibilidades, sabendo que, bom, existem limitações, mas a gente precisa sair do nosso lugar de conforto e pensar como é que eu posso colaborar com essa mudança, com essa transformação e, em última instância, com essa revolução que a gente está almejando, porque é, de fato, revolucionário quando a gente consegue superar sistemas de opressão que coexistem. Então, de certo modo, me parece até legítimo quando vem, às vezes, algum tipo de questionamento sobre o que a gente está fazendo, porque, sobretudo quando vem de mulheres, e de mulheres que estão em lugares que não são de privilégio. Porque nós, como mulheres, sabemos muito bem o que é ter homens se apropriando do que a gente está fazendo, às vezes há muito tempo. Mas que aquilo que a gente está, às vezes, há mais de uma década pesquisando, aparece como um senso comum e não tem uma referência. Mas a gente está há muito tempo pensando, discutindo, fazendo pesquisa, indo para eventos para a gente poder escrever aquilo, que vem, às vezes, de uma experiência também de determinados lugares. Então, não concordo que o cuidado seja exclusivo da saúde, por exemplo. Assim como eu estou no campo da bioética. Né? A bioética não é só a bioética médica, ela é muito mais ampla. Então, a gente vai fazer a discussão sobre exploração dos animais, é uma questão bioética também, sobre, enfim, várias outras, né? Estou usando aqui esse exemplo. Mas, às vezes, eu acho que
dependendo da pessoa, do sujeito que coloca, às vezes, um questionamento, talvez valha a nossa reflexão também, para pensar de onde isso está vindo, de que forma isso chega para a gente, e aí, muitas vezes, é de um lugar de a gente não ter questionado porque a gente simplesmente não vive aquela experiência da opressão. Então, não estou dizendo que é esse o caso da bioética, mas lembrando do que Chris Cuomo falou hoje de manhã, né, dessa relação dos saberes, quem tem um conhecimento profundo sobre como funciona um sistema é quem está do lado oprimido. Uhum. Quem está do lado do opressor, ele tem tanto privilégio que ele simplesmente não precisa saber. Ele não precisa entender como é que funciona, porque as coisas simplesmente acontecem. Uhum. Então, usar, me parece, esse lugar, essa experiência que a gente tem, e esse lugar de, mesmo pessoas muito privilegiadas que estão aqui, né, altamente educadas, né, numa universidade, mas que sabem também o que é uma sociedade patriarcal e a importância do cuidado. Então, o que a gente pode aprender disso, né? E como é que a gente coloca em prática, talvez, outras formas de nos relacionarmos a partir desse reconhecimento também. Muito bom. A nossa produtora, Thaís Ribeiro Chaves, está nos avisando. Fazendo sinal aqui. Já começou a fazer já tinha mais umas 5 perguntas para fazer. Vai lá, Júlia. Mas pensando, né, Thaís, que temos pouco tempo. Temos pouco tempo, Thaís. A Thaís já está. Mas uma última questão, eu acho que aplausos aqui para a última fala da Dani. Eu acho que já encerraríamos com chave de ouro esse episódio do nosso podcast. Mas trazendo um pouquinho também para essa aproximação com a tua prática profissional, que eu acho que é interessante também. Tu comentaste assim, nossa, eu presto consultorias, então fala um pouquinho de como funciona assim essa transmissão, digamos. Transmissão não é péssima, essa relação ou essa tua atuação mesmo de levar o conhecimento acadêmico, tuas pesquisas. Que tipo de empresas, enfim, quem busca uma consultoria da Daniela Rosendo, assim, e de que forma que esse conhecimento todo da tua pesquisa se coloca para o mercado, assim, como que funciona? Obrigada pelo teu questionamento, né? Também por tudo, mas por trazer essa questão. E aí, antes, eu só vou trazer mais um aspecto teórico que tem relação com isso, que é a vulnerabilidade. A ética do cuidado entende a vulnerabilidade de outra forma, que não é como uma fragilidade, como ela geralmente é vista. Num paradigma, né, de invulnerabilidade, a vulnerabilidade é entendida como uma fragilidade, e da perspectiva do cuidado, nós entendemos a vulnerabilidade como uma característica inerente, não só aos humanos, mas a todas as formas de vida, que não é necessariamente negativa. Então, é justamente pela capacidade que nós temos de sermos afetadas é que nós podemos nos desenvolver e, assim, alcançar o nosso florescimento, que é esse nosso desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Então, a ética do cuidado está justamente relacionada com isso. A possibilidade de a gente poder buscar o nosso bem, a nossa própria maneira, né? A gente se desenvolver. E aí isso está relacionado diretamente com a singularidade dos indivíduos. O que eu busco, o florescimento para mim é diferente de outras pessoas. Então, reconhecer essa vulnerabilidade, nomeá-la, para mim é muito importante. E eu digo isso porque esse trabalho profissional que eu faço hoje vem de uma profunda crise, de muita dificuldade de pensar o que eu faço com tudo que eu já fiz até hoje, que foi o questionamento depois de terminar o doutorado, que foi justamente um pouquinho antes da pandemia. Então, foi de realmente ter feito um plano, de ter uma ideia de me doutorar e de seguir a minha carreira acadêmica como pesquisadora, eventualmente fazer um concurso público, entrar numa instituição e poder desenvolver os meus projetos. Isso não aconteceu. Então, eu comecei a pensar, o que eu faço com essa formação de excelência, que é numa universidade que está entre as melhores do país, um programa nota 7, um programa muito bom que me ofereceu, que me deu a oportunidade de me desenvolver muito, com experiência profissional na docência, na pesquisa,
trabalhando com a participação também em movimentos sociais, movimento feminista, trabalhando em organizações não governamentais, com educação e direitos humanos, fazendo monitoramento, advocacy internacional. E aí eu pensei, o que eu faço com isso tudo? O que eu posso oferecer? O que eu sei fazer? Quais são as habilidades, competências que eu tenho que o mundo talvez esteja precisando de alguma forma? Que não sou eu, evidentemente, que vou resolver, mas o que eu posso oferecer a partir disso tudo? E aí foi a partir desse desafio, assim, de pensar de forma diferente, talvez não só a partir da pesquisa e da academia, da docência, mas aí eu comecei a participar de muitos eventos. E aí isso foi muito impulsionado pela pandemia também, aquele momento que as pessoas estavam muito isoladas fisicamente, sentindo necessidade de fazer discussões sobre diferentes questões. A questão do cuidado veio muito à tona também nesse momento. E aí pensando justamente, né, em organizações que continuam fazendo esse trabalho de defesa dos direitos humanos, seja no âmbito nacional, seja no âmbito internacional, com organismos internacionais, como é o caso da ONU, de todos os seus comitês de tratados e, enfim, vários funcionamentos que existem ali, mas diferentes espaços também, e pensando muito em formação numa educação não formal, que promove o desenvolvimento de habilidades que não são só essas cognitivas, mas socioemocionais. Como é que a gente cria empatia? Como é que a gente cria respeito? Como é que a gente lida em diferentes espaços com a questão das opressões? Como é que a gente lida com racismo, com o sexismo, machismo? Então, o que eu tenho oferecido muito é trabalhos de pesquisa para organizações que trabalham com direitos humanos, e organizações que têm interesse em trabalhar com essa dimensão dos direitos humanos internamente também, né? Desenvolvendo essas habilidades relacionais. Eu gostei muito do nome, filosofia artesanal. Eu gostei muito, né? A linha de apoio ali do nome. Muito interessante. Dani, eu tinha tantas perguntas, eu queria entender um pouco a questão dos animais também, né? Mas assim, vai ter que ficar para um segundo podcast para a tua próxima vinda aqui na universidade. A gente espera que seja em breve. Muito obrigada pela tua generosidade em dividir o teu conhecimento com a gente, né? E com as pessoas que nos acompanham. Relembrar que o Cuidar Com é um podcast, mas também é um grupo de pesquisa, é um laboratório de comunicação de risco, e nós temos muitos pesquisadores envolvidos nesse projeto. Normalmente, no final dos episódios, a gente cita uma lista de pesquisadores, né? A partir dessa edição, a gente não vai mais citar, mas porque a lista está crescendo, mas a gente vai deixar a informação na legenda, então todos, de alguma forma, também participam desse momento aqui com a gente, né? Queria falar também sobre o livro dela, eram tantas coisas, né? Mas mencionou o livro no início. Sim. Então, quero agradecer profundamente a tua presença. Eu que agradeço pelo interesse e pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, Dani. A gente fica por aqui, esse episódio do Cuidar Com. Quem quiser nos acompanhar nossas pesquisas, nossos trabalhos, pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, @cuidarcom. Até a próxima.